Senhoras e senhores, realmente o nosso país está tomando um rumo muito, mas muito difícil. Vejam bem o que traz a revista Oeste. Em tom de tristeza, Dino chama de sequestro. Críticas de países ao judiciário brasileiro. Vou repetir. Em tom de tristeza, Dino chama de sequestro. Críticas de países ao judiciário brasileiro. Vocês prestaram atenção? Eu disse países no plural. A declaração do ministro ocorre em meio a uma escalada de tensões entre Estados Unidos e o STF. Vamos lá então, gente, vamos nós. Durante evento realizado em São Luís, nesta terça-feira 29, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, o STF, abordou um cenário inédito na diplomacia internacional, ao afirmar que nunca antes um país havia sequestrado outro com o objetivo de forçar decisões específicas no judiciário alheio, sem citar diretamente os Estados Unidos. Uma pausa agora. O Dino, ele diz que nunca antes um país havia sequestrado o outro, né? Com o objetivo de específicas do judiciário. Vamos lá então, Dino. A prova maior do que essa não existe. O Dino, ele com a sua própria boca e própria voz, diz que o Brasil não tem autoridade alguma. Nem o presidente da República é autoridade, nem o STF é autoridade, e muito menos o Congresso Nacional é autoridade. Mesmo porque, se um país domina o outro, o país dominado é porque ele não tem nenhuma autoridade que supre suas necessidades. Veja bem, Dino, você acabou de afirmar que os Estados Unidos sequestrou o Brasil. E por que sequestrou o Brasil? Por causa da má conduta que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vem tendo contra o povo brasileiro. Você acha justo, ministro Dino? Vossa Excelência acha que é justo prender uma cozinheira e ela levar 14 anos só porque estava com a Bíblia em frente a um quartel, sem nunca ter passado em frente a uma delegacia? O senhor acha justo? E agora que essa maior cara de pau, o senhor vem dizer que o Brasil foi sequestrado? Claro que não. Vocês estão acostumados a bater em pessoas que não têm força nenhuma. Agora, vocês bateram num gigante. Agora, aguenta. Você está proibido de pisar nos Estados Unidos, Dino. Porque você é um daqueles que virava e mexia. Você votava com o corregedor, sei lá, com o ministro Moraes. Virava e mexia. Eu voto com o ministro Moraes. Ué,
Agora, o ministro Moraes perdeu o visto, o senhor também. O Brasil não é sequestrado, não está sequestrado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um favor ao povo brasileiro de salvar o povo das unhas do STF. Isso sim, eu, como cidadão brasileiro que sou, não me sinto sequestrado. Me sinto vingado, tá? Por todo o desmando que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo com a nação brasileira, perseguindo, condenando a esmo, passando por cima da Constituição, fazendo o que quer e o que não quer. Agora, chegou a vez de vocês, senhor. Não é que o Brasil foi sequestrado. Se tiver algum elemento, algum órgão sequestrado aqui nesse país, é justamente o Supremo Tribunal Federal. Porque ele é o que dá as ordens e conta a ordem nesse Brasil. É ele que dá, que faz as amarguras, a injustiça, a perseguição nesse país. É o Supremo. Continuemos. Ao relembrar o contexto internacional nos anos 1990, Dino destacou que, naquela época, predominava a ideia que auge constitucionalismo social havia sido atingido e que nenhuma nação cogitaria interferir no poder discórdio de cortes estrangeiras. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal modo a primeira vez no mundo que isso acontece, afirmou o ministro Dino durante o segundo encontro nacional de fonte, né? A declaração de Dino ocorre em meio a uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal. O magistrado ressaltou que o controle de constitucionalidade e a existência de convenções e tribunais internacionais, além do sistema ONU, reforçam a autonomia dos países. Dino avaliou que a internet era considerada uma praça democrática que simbolizava o êxito do constitucionalismo moderno. Ele diz que nos anos de 1990 ninguém cogitava isso. O sequestro teria de acontecer, porque o Supremo nadava em berços esplêndidos de todas as formas, fazendo perseguição, injustiça, rasgando a Constituição e vocês indo atrás. Exceto três ministros que sabiam e que avaliaram a Constituição, seguiram dentro das 4 linhas que foram o Mendonça, o Fux e o Marques. Os 3 foram dentro das 4 linhas. Continua a oeste. As declarações de Lino ocorrem em meio à escala de tensão entre Estados Unidos e o TSE. No início do mês, Donald Trump, presidente norte-americano, usou sua rede social para defender Jair Bolsonaro, o homem que o STF perseguiu desde quando ele lançou a candidatura dele, porque ele não roubou e não deixou ninguém roubar. E não vão roubar mesmo. Agora estão todos alegres porque as firmas brasileiras estão falindo, estão abandonando o país e enriquecendo todos aqueles que estão do lado do presidente.
A quadrilha voltou. Isso é... Bom, deixa pra lá. O ex-presidente, alegando perseguição política e criticando decisões judiciais brasileiras, Trump afirmou estar assistindo a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro e suas famílias. E milhares de seus apoiadores. Ele está observando tudo isso muito de perto. Trump intensificou a pressão ao enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Classificou as ações do Supremo Tribunal Federal como caça às bruxas. Caça às bruxas. Caça às bruxas. Além de acusar a corte de censura por decisões direcionadas para plataformas digitais dos Estados Unidos, em retaliação, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil, medida prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 1º. Queira você ou não, Dilma, você está proibido de entrar nos Estados Unidos. Você está proibido de perseguir um homem cuja a única intenção era fazer esse país crescer, entregar novamente um país ao povo brasileiro. Um verdadeiro país onde todos se orgulhassem do verde e amarelo. Mas você, comunista como adora o vermelho, como um boi bravo, um touro bravo. Você e o Lula e o STF estão sim na mira dos Estados Unidos da América e vão pagar caro por todas as perseguições, as ruindades, as condenações indevidas que vocês fizeram. Vocês vão pagar, custe o que custar. Este é o Viva Notícia. Eu sou o Alvarenga e até mais, se Deus quiser. Tchau, gente.